Bem-vinda, ó, passando aqui de surpresa para falar um pouco com você. Aqui no horário do almoço, para quem já almoçou, boa tarde, para quem não almoçou ainda, bom dia. E para quem está vendo a gravação, seja muito bem-vindo. Uau! Bom, para quem não me conhece, eu sou Andréa Fortes, terapeuta holística e energética. E aqui no campo energético, esse mês, nós estamos dedicados ao Theta Healing e falando especificamente sobre os planos da existência. Neste momento nós estamos entrando no quarto plano da existência. Então vamos lembrar um pouquinho, tá? Vamos recapitular. Primeiro plano da existência, matéria inorgânica. O que é matéria inorgânica? Pedras, cristais, a terra são materiais inorgânicos. Segundo plano da existência estão as plantas, a árvore, toda a parte de flora do planeta está no segundo plano da existência. E aí nós partimos para o terceiro plano da existência. No terceiro plano da existência, segundo o Theta Healing, estão os animais e os seres humanos. Mas aí, o que acontece? Nós temos sempre uma questão sobre entidades. O que são entidades? O que são espíritos? O que é alma? Mas eles ficam aqui com a gente, eles estão no céu. O que acontece? Cada segmento traz a sua história sobre a questão de espírito, sobre a questão de alma, sobre a questão do que acontece após a morte. O que acontece após a morte. Segundo o Theta Healing, o quarto plano da existência é o plano dos espíritos. É o plano que os espíritos vão após a morte, quando ele se descola do corpo. Então lá ficam os espíritos. E muito se é falado sobre obsessores, sobre várias coisas, ambulantes. Então o que acontece? Quando há o desencarne, né, a morte, o nosso espírito ainda fica conectado com o nosso corpo durante 7 dias. Após 7 dias, é como se abrisse uma passagem para eles, onde ele vai passar por esse quarto plano da existência, né? Onde ele vai fazer os estudos, onde ele vai evoluir lá e depois uma possível reencarnação, dependendo de onde ele estiver no caminhar dele. E o que acontece? Quando um espírito é muito apegado às coisas dessa realidade, dessa existência, quando ele é muito apegado ao dinheiro, ou quando ele é muito apegado à família, né? Por isso que fica mais difícil a passagem de entes queridos quando a família está sofrendo demais. A passagem deles fica mais difícil. Então, eles não conseguem fazer a passagem. Eles perdem o prazo, né? Porque essa passagem ela não fica aberta ali para sempre, a eternidade. Ela tem um período que essa passagem eles perdem a passagem e ficam perambulando aqui por esse plano da existência. Mas esses espíritos, eles não são atormentadores. Eles não prejudicam as pessoas. Eles não estão aqui para fazer mal para as pessoas, né? Para os humanos, para os que estão vivos. Eles estão aqui porque eles não conseguiram, perderam, né? Perderam o ônibus dele lá para o quarto plano, perdeu. Passou, perdeu. E eles têm que esperar, como se desse uma volta, para ter de novo essa passagem. E conforme ele vai ficando aqui no terceiro plano da existência, eles vão perdendo a memória de quem eles foram, o que estão fazendo aqui. O que acontece? Eles começam a procurar energias com a mesma vibração que eles têm, ou que eles tinham quando era vivo, para se conectar, para se aproximar, para, como diria,
não se alimentar, mas estar conectado com essa mesma energia. Então eu tenho uma energia X e tem espíritos ambulantes que estão nesse plano que tem a mesma energia. Se eu me conecto com eles, eles vão se aproximar de mim, mas não para fazer mal. É isso que eu quero deixar bem claro. Eles não vão estar querendo fazer mal. Eles vão estar comigo, de uma certa forma, vão estar usufruindo também da minha energia. Pode me desgastar, pode me cansar, dependendo da mediunidade de cada um, dependendo quanto cada um possa estar aberto ou não para isso, tá? Então, nem sempre quando a gente tá sentindo um negócio ruim no corpo, é um obsessor, tá? O nosso corpo físico, ele não suporta certas vibrações energéticas. Se o nosso anjo da guarda estiver com a gente, por exemplo, nós vamos falar sobre os anjos e mestres ascensionados um pouco mais para frente, que eles já estão ali no 5º plano da existência. Se eles estão próximos da gente, o nosso corpo físico não suporta a intensidade da energia deles. Por isso que muitas vezes nós ficamos cansados, começa a dar algumas dores na nuca, principalmente dor de cabeça. Não que seja algo do mal, é apenas que o nosso corpo, ele não consegue, nosso corpo físico, ele não consegue se manter bem, não consegue aguentar essa vibração energética muito forte. E nós vamos lá para os obsessores. O que são os obsessores? Os obsessores são espíritos que fizeram a passagem, foram para o 4º plano da existência, mas decidiram que não queriam ficar lá. Que eles não queriam ficar lá, que não estavam bom, ou tinham uma coisa para resolver aqui, ou queria se vingar. E o que eles fazem? Eles retornam para o 3º plano da existência. Esses são os, digamos, que causam tumultos. Esses são o que se aproximam para fazer mal, para se alimentar realmente da energia das pessoas. Esses são os malzinhos, entenderam? Essa é a grande diferença. Então, onde ficam os espíritos? Os espíritos, segundo o Theta Healing, ficam no 4º plano da existência e muitas ferramentas, energias, muitos segmentos religiosos também falam sobre isso, que tem um lugar específico onde eles ficam para serem tratados, para estudarem. E tem os que não conseguem fazer a passagem e os que retornam por algum motivo. Então, com o Theta Healing, nós conseguimos ajudar, né, esses espíritos, essas entidades a fazerem a passagem. Nós conseguimos ajudar, auxiliar a fazer essa passagem. Quando estão perdidos, a gente mostra o caminho para eles. A gente mostra o caminho. Então, com o Theta Healing, podemos sim auxiliar uma entidade, um espírito a fazer a passagem. Os ambulantes estão perdidos. Os obsessores, nós também fazemos, tem um trabalho usado para obsessores. Obsessores que estão em casas, em prédios, né? Nós podemos fazer essa limpeza e retirar este obsessor e levá-lo de volta para o lugar dele. Então, com isso, nós fechamos aqui falando um pouco sobre a questão dos espíritos. Durante essa semana, no feed, no stories, eu vou estar jogando mais informações, colocando mais informações. Caso você tenha mais curiosidade, manda uma mensagem, pergunta, comente que eu vou estar respondendo, ok? Gratidão, amores, fiquem bem. Até mais!